Boa noite, comunidade do YouTube. Neste canal vocês encontrarão relatos sobrenaturais, envolvendo fantasmas, aparições, fenômenos inexplicáveis e a companhia dos inscritos e formam esta comunidade que nos ouve. Deixe o seu relato nos comentários e se inscreva. Relato sobrenatural. O choro no corredor do quarto 23. O Hospital São Bartolomeu, encravado nas montanhas úmidas do interior de Minas Gerais, era uma construção antiga. Os corredores eram longos, de azulejos brancos já amarelados pelo tempo, e o cheiro de desinfetante parecia se misturar ao próprio ar. Durante o dia, o movimento de pacientes, médicos e visitantes dava vida ao lugar. Mas quando o sol se punha e o plantão noturno começava, o hospital se transformava. O silêncio tomava conta dos andares, interrompido apenas pelo bip dos monitores cardíacos e pelo rodar das macas. Os enfermeiros do turno da noite sempre diziam que o quarto 23, no final do corredor do segundo andar, era diferente. Mesmo vazio, parecia habitado. O ar ali era mais frio e as luzes piscavam com frequência. Ninguém gostava de passar muito tempo naquela ala. Era o setor antigo de internações, usado apenas quando todos os outros quartos estavam ocupados. Cláudia, enfermeira há mais de 15 anos, conhecia bem o hospital. Já havia visto de tudo: mortes, milagres e coisas que preferia não explicar. Certa noite chuvosa, por volta das 2 da manhã, ela estava conferindo os prontuários na sala de enfermagem quando ouviu algo que lhe gelou o sangue. O som distante de uma mulher chorando. Era um choro baixo, mas carregado de dor. Parecia vir do corredor que levava ao quarto 23. Cláudia levantou-se, tentando racionalizar. Poderia ser alguma paciente com dor, ou talvez uma acompanhante aflita. Mas quando caminhou pelo corredor, percebeu que todos os quartos estavam vazios naquela ala. Ainda assim, o choro continuava, vindo de dentro do quarto 23. Ela abriu a porta devagar. O quarto estava escuro. Apenas a luz fria do corredor penetrava parcialmente, projetando sombras nas paredes. "Tem alguém aí?" perguntou com a voz firme. Nenhuma resposta. O choro cessou subitamente, e o silêncio que se seguiu foi tão espesso que Cláudia sentiu o coração bater mais forte. Decidiu entrar. O cheiro era diferente ali, algo entre mofo e éter antigo. No canto, a cortina balançava levemente, como se alguém tivesse acabado de passar por ali. Cláudia deu mais um passo, e nesse instante, a porta atrás dela se fechou com um estrondo. Ela se virou rapidamente, tentando abrir, mas a maçaneta parecia travada. Foi quando ouviu de novo o choro, agora bem ao seu lado. Um lamento feminino, abafado, que parecia vir de dentro das paredes. Cláudia sentiu as pernas tremerem. O som se intensificou, transformando-se em soluços de desespero. De repente, uma voz sussurrou, fraca e trêmula. "Por quê? Me deixaram aqui." Cláudia recuou até encostar-se à parede. A luz do corredor piscou 3 vezes e apagou. O breu tomou conta do quarto, e no escuro, ela jurou ver por um instante uma figura feminina sentada na cama, cabelos longos, a cabeça baixa, os ombros sacudindo com o choro. A enfermeira fechou os olhos, apertando o crucifixo que trazia no bolso do jaleco, e começou a rezar. Quando abriu novamente, a luz havia voltado. O quarto estava vazio. A porta se abriu sozinha, com um rangido lento. Cláudia saiu rapidamente e só parou quando alcançou a sala de enfermagem. Nos dias seguintes, tentou não comentar o ocorrido. Achava que talvez o cansaço do plantão ou a solidão do turno noturno tivessem pregado uma peça em sua mente. Mas então vieram os relatos de outros colegas. Silvana, outra enfermeira, contou que ouviu uma mulher chorando enquanto trocava os lençóis na enfermaria. Achou que era uma paciente acordada e foi verificar. O som vinha do corredor vazio. Marcos, o técnico de enfermagem,
Jurava ter visto uma sombra feminina parada diante do quarto 23, olhando fixamente para dentro. Quando ele se aproximou, a figura desapareceu. Certa noite, um segurança do hospital, cansado de ouvir as histórias, resolveu verificar por conta própria. Subiu ao segundo andar por volta das 3 da manhã, horário em que, segundo os enfermeiros, o choro era mais intenso. Caminhou com a lanterna acesa, zombando das superstições. Mas ao passar em frente ao quarto, ouviu nitidamente um soluço vindo de dentro. Abriu a porta com força e gritou: "Quem tá aí?" Silêncio. Ele varreu o quarto com a lanterna. Nada. Mas quando apontou para o espelho do banheiro, viu refletida por um segundo a silhueta de uma mulher atrás dele. Ao virar-se, não havia ninguém. Ele saiu correndo, jurando nunca mais subir sozinho naquele andar. Os boatos se espalharam entre os funcionários antigos, e logo alguém contou a história da origem daquele quarto. Muitos anos antes, nos anos 1980, uma mulher chamada Helena fora internada ali. Sofria de complicações após o parto. O bebê nascera prematuro e não resistira. Helena, em estado de choque, passou dias chorando sem parar. Diziam que numa madrugada, o coração dela simplesmente parou. Desde então, o quarto 23 ficou marcado como o local do choro de Helena. Os administradores do hospital tentaram ignorar as histórias. Mandaram reformar o quarto, trocaram piso, pintura, cortinas, mas nada mudou. Sempre que a noite avançava e o vento soprava pelas frestas das janelas, o som voltava, suave e profundo. Cláudia, que continuava no hospital, aprendeu a reconhecer a hora exata em que o choro começava às 2h37 da manhã. Ela já não se assustava tanto, apenas fazia o sinal da cruz e pedia em silêncio que a mulher encontrasse paz. Alguns novos enfermeiros diziam nunca ter ouvido nada. Outros afirmavam que, nas madrugadas de tempestade, o som era inconfundível. O quarto 23 ainda existe. Está sempre trancado, com uma placa na porta que diz "em manutenção". Mas quem trabalha no turno da noite sabe a verdade e evita passar por ali quando o relógio se aproxima das 3. Porque é nesse momento que, em meio ao silêncio do hospital, um choro distante ecoa pelos corredores, como um lamento que o tempo esqueceu de calar. E ninguém sabe ao certo se é o vento, ou se Helena ainda espera ser ouvida,